Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Nessa sexta-feira maravilhosa, chuvosa. Então, hoje nós iremos começar a estudar os micro-organismos, tá? Vocês vão lá na página 13 do módulo de vocês. Abram aí e vamos acompanhar a aula aqui com a Pro. Vamos lá! Aqui, ó. O que são micro-organismos? Tá? Os micro-organismos, gente, eles são seres microscópicos, né? Eles são seres tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que eles precisam ser ampliados por um microscópio, né? Para que possamos vê-los, porque a olho nu, sem microscópio, a gente não consegue ver. Então, nós temos aqui as imagens de alguns micro-organismos, né? Que elas foram feitas por um microscópio eletrônico e elas foram ampliadas centenas de milhares de vezes e depois foram coloridas com um computador, tá? Nós temos aqui, ó, o microscópio eletrônico. Ele é um tipo de microscópio, né, que consegue ampliar ampliações maiores de imagens e muito mais nítidas, né? Então ela tem uma tecnologia mais avançada. Aqui nós temos uma bactéria ampliada, que é uma bactéria presente na pele de uma pessoa. Olha como é. Ampliada, tá vendo? A olho nu a gente não consegue ver. Aqui nós temos leveduras, né? Que é um tipo de fungo responsável pelo crescimento de massas no pão, como no pão, né? Então a gente usa esse fermento para poder crescer a massa do pão. Aqui nós temos bactérias observadas em uma esponja de louça usada. Olha o tanto de bactéria. A olho nu a gente não consegue ver, né? Só com microscópio. E aqui nós temos algas microscópicas, né, presentes na água do mar. Porque também, sem o microscópio, a gente não consegue ver, porque elas são muito pequenininhas e a olho nu a gente não consegue. Tá bom? Então, aqui na próxima página, nós temos quem são os micro-organismos. Ó. Gente, a maioria de todas as espécies de seres vivos da Terra é simplesmente muito pequena para que possa ser vista a olho nu, né? Durante muito tempo, pessoal, isso foi um problema porque antes da invenção dos microscópicos e das lentes de aumento, as pessoas não sabiam da existência desses organismos, né? Elas não tinham como saber. Como é que elas vão saber de uma coisa que elas nunca viram? Se não tinha microscópio, se não tinha as lentes de aumento, elas não tinham como ver esses micro-organismos. Então, esse foi um dos fatores que resultava no aumento de transmissão de doenças, né? Em atividades diárias relacionadas à higiene. Porque, como eles não sabiam, então eles não achavam que precisavam tomar banho, lavar a mão, para evitar a doença. Não se tinha esse conhecimento, né? E por isso dificultava muito a compreensão de vários fenômenos da natureza, tá bom? Nós temos aqui as bactérias, tá? Aqui a gente pode imaginar uma ponta de um alfinete, né? O exemplo que nós temos aqui no módulo. E agora pense, né? Mais de 1000 bactérias podem ser encontradas ali. Pense uma ponta de alfinete, gente, mas é muito pequenininho mesmo. Agora pense em mais de 1000 bactérias encontradas ali. Olha o tamanho, né? Então a gente não consegue ver essas bactérias, mas aqui, numa imagem ampliada, 1.600 vezes, eu vi aqui, nessa imagem ampliada, 1.600 vezes, tá vendo? Ó, aqui esse cinza é a cabeça do alfinete e o laranja as bactérias. Olha o tanto de bactéria, tá? Então o alfinete tem milhares de bactérias, que é laranja, visto ao microscópio eletrônico, com uma imagem de aumento de 1.600 vezes, né? E foi colorido também artificialmente, tá? Então, gente, as bactérias, elas são formadas por apenas uma célula, tá bom? E elas são encontradas em praticamente todos os locais da Terra. Então, quase todos os locais da Terra são encontradas bactérias, tá? Desde as altas montanhas até os fundos dos oceanos, né? Incluindo o corpo do ser vivo, que nós, seres humanos, também temos bactérias no nosso corpo. Algumas espécies realizam fotossíntese, né? E outras se alimentam de matéria orgânica. E também, gente, há bactérias que causam doenças nos seres vivos, inclusive nos seres humanos, tá?
Existem também inúmeras espécies de bactérias e as quais elas podem também, gente, observar, né, apresentar, né, diferentes formatos. Então, existem várias bactérias, inúmeras espécies de bactérias e elas podem apresentar formatos diferentes. Nós temos alguns exemplos. Aqui nós temos um arredondado, né, vista ao microscópio eletrônico. Essa imagem foi aumentada 20.000 vezes e ela foi colorida artificialmente. Olha esse formato de bactéria, tá vendo? Aqui a gente já tem outro. Olha esse formato, que parece um fandangos. Não, não é fandangos não. Um salgadinho, né? Essas são bactérias em formatos de bastão, né? Vistas ao microscópio eletrônico, imagem com aumento de 5.500 vezes e foi colorida também artificialmente. Então, olha, essa já tem outro formato, né? Enquanto a outra tem um formato mais arredondado, essa tem formato bastão. Aqui nós temos bactérias em formatos de vírgula, gostei disso, vista ao microscópio eletrônico, né? E essa imagem ela foi aumentada 2.025 vezes e também foi colorido artificialmente. Então, olha o tanto de tamanho, né? E de modelos diferentes que nós temos de bactérias, tá bom? Mais um exemplo de micro-organismo, nós temos as algas. As algas, gente, elas são seres vivos, né, que realizam fotossíntese e, em geral, elas vivem em ambiente aquático, tá bom? Elas podem ter vários metros ou serem bem pequenininhas, microscópicas, tá bom? Fazendo parte do fitoplâncton, tá? E o conjunto, gente, de organismos que realizam fotossíntese e flutuam na superfície da água é chamado de fitoplâncton. Eles são os principais responsáveis por renovar o oxigênio do ar no planeta Terra, tá bom? Então, os fitoplâncton, eles são responsáveis, um dos maiores responsáveis, principais responsáveis, né, para renovar o oxigênio do ar aqui no planeta Terra, tá bom? Bem, aqui nós temos ao lado, nós temos as águas vistas ao microscópio óptico, tá vendo? Essas águas são unicelulares, elas são maiores que as bactérias, então aqui eles precisaram aumentar só 178 vezes a imagem, então ela é maior, bem maior que uma bactéria, né? Algas, ela é maior que uma bactéria. Elas são unicelulares, o que significa que ela só tem uma única célula, tá? Geralmente são maiores que as bactérias e a imagem com aumento de 178 vezes. Aqui nós temos os protozoários. Olha, aqui um protozoário, né? O protozoário, olha como ele também é maior que uma bactéria, tá? Então, o paramécio da espécie Paramécio caudatum é um protozoário de vida livre, que não causa doença no ser humano, né? E essa imagem vista ao microscópio óptico com um aumento de 363 vezes. Então, o que são protozoários? Os protozoários, gente, eles são formados por somente uma célula, né? A qual geralmente é maior do que as das bactérias. E algumas espécies de protozoários vivem em ambiente terrestre e outras em ambientes aquáticos, tá? Ou também no nosso corpo, no corpo dos seres vivos, tá? Existem protozoários que podem causar doenças em animais e plantas, e a maioria deles se alimenta de bactérias, algas, outros protozoários e matéria orgânica, tá bom? Então, ele é maior também do que uma bactéria, ele só tem uma única célula, tá? Então, aí, tá vendo? Aqui um protozoário. Olha como ele é maior do que uma bactéria. Os fungos, né? O que são os fungos? Os fungos podem ter formas e tamanhos diferentes, né? Muito variados. Os cogumelos, por exemplo, eles são formados por várias células e conseguimos observá-los, né? No ambiente, a gente consegue vê-los, apesar dele ser um fungo, né? A gente consegue ver alguns cogumelos. Outras espécies também, gente, são microscópicas e são formadas por apenas uma célula, né? Como as leveduras, que são usadas na produção de pães e de bebidas também. Na cerveja,
e composta no pão, né? Desculpa. Aqui nós temos a imagem de um fungo, que a levedura é um tipo de fungo unicelular, né? E foi usado na fabricação de pães e bebidas. É usado na fabricação, então você come um pão com fungo, a levedura. E essa imagem vista, gente, no microscópio eletrônico, com aumento de 4.750 vezes e colorida artificialmente, tá bom? Então, ela também é muito pequenininha. Aqui, você sabia uma coisa importante? Ó? Você sabia? Os vírus são muito menores que as bactérias e podem ser observados somente ao microscópio eletrônico. Eles podem ser encontrados em diversos ambientes e causam doenças, como o coronavírus, né? Coronavírus é um vírus, então, coronavírus. A gente não consegue vê-lo, né? A gente não consegue vê-lo só através do microscópio eletrônico. E eles podem ser encontrados em diversos ambientes e causam doenças, tá? Não somente nos seres humanos, mas em outros seres vivos, inclusive nas plantas, que não é o caso do coronavírus, né? O coronavírus, esse Covid-19, ele só pega em humanos. Mas tem outra variação do vírus, gente, que é muito antiga, inclusive, tem há muito tempo, já tem vacina para esses animais, né? Que é um tipo de coronavírus, mas que só pega em animais, mas tem vacina. Os animais tomam vacina e não pegam esse vírus, tá? O Covid-19 não pega em animais, até então. Não evoluiu a esse ponto, tá? Não é coronavírus. E nós temos aqui um vírus da gripe visto ao microscópio eletrônico, né? Que foi uma imagem ao aumento de aproximadamente 80 mil vezes colorido artificialmente. Olha como é o vírus da gripe, tá? Então, pessoal, nossa aula de ciências fica por aqui, beleza? Na próxima aula a gente vai dar continuidade à importância dos micro-organismos. Então, até lá. Beijão, agora vamos fazer a atividade. Beijão e tchau, tchau. Bom final de semana a todos e se cuidem.